Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Cal Kaslauskas. Para alguns de vocês que não me conhecem, eu sou astrólogo, sou tarólogo, ou seja, um estudante da arte do tarô. Também sou um cartomante, trabalho com leituras de carta, professor de tarô e sou professor de yoga. Hoje eu tenho um convidado muito especial. Na verdade, ele me fez o convite, eu fiz o convite a ele. Somos convidados, como eu posso dizer, mútuos, né? O Antônio Vitorino, que a gente teve a ideia de começar um novo projeto. Então, hoje é o nosso programa piloto, chamado Astrologia é Plural. A nossa ideia aqui, que ainda está crescendo, nascendo hoje, é chamar outros astrólogos também para falar das suas vivências, as suas experiências com astrologia. E em cada programa a gente vai falar um pouquinho de astrologia, ensinando o básico, o beabá para vocês desde o início. Então, se você está chegando aqui agora no canal, não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que eu ainda estou me acostumando com essa coisa de YouTube. Deixa o seu like, vai deixando também seus comentários, suas dúvidas, conforme você for assistindo. E eu queria agora convidar o Antônio aqui para se apresentar, para a gente dar início, então, à astrologia é realmente plural. E a gente vai explicar por quê. Okay. Bom, é muito legal estar aqui, a gente ter essa conexão, né? Apesar de nós nos conhecermos há pouco tempo, né? Mas eu acho que tem uma grande afinidade cognitiva, no mínimo, né? de pensamento. A minha chegada na astrologia eu considero recente, apesar de que eu comecei um estudo com ela quando eu tinha 16 anos. Eu falo recente porque eu tive toda uma outra trajetória acadêmica, como psicólogo, professor da PUC, como psicoterapeuta, né? Então, uma vida muito regrada, saturnina, né? Diriam os astrólogos. E depois da minha aposentadoria, agora que eu estou me dedicando mais a esse outro aspecto que é chamado mais holístico, mais espiritual, que vem a astrologia, vem o tarô. Foi assim que eu conheci o Cal, pelo curso dele, que eu recomendo. E a gente conversando, né, o Cal fez meu mapa, a gente conversou e chegamos à ideia de trocar figurinhas, né, com a gente e compartilhar com mais astrólogos e compartilhar com quem tiver interesse e curiosidade sobre a astrologia. Esse nome plural é uma ideia assim que surgiu da como é que eu posso falar? Me ajuda, Cal, a traduzir essa pluralidade. É uma linguagem plural, né? Eu entendi o que você quer dizer também, mas eu pensei, assim, inconscientemente eu sei, mas eu não lembro da palavra também. Começando com multi. Mas a gente realmente teve essa conexão, né? Nas ideias em relação à astrologia, não só em relação à astrologia, como outras coisas que a gente conversou bastante. Né? Inclusive, eu fiz a revolução, fiz um sistema de previsão e a revolução aqui do Antônio desse ano. E agora eu quero fazer o mapa védico com ele, também em breve farei. E a gente teve a ideia de criar aqui alguma coisa, um programa, chamar outros amigos, né? Já pensei até outros convidados aqui, depois a gente vai revelar isso. Mas a gente tem que começar aqui falando também como é que a gente começou na astrologia, né? O Antônio, já vou te fazer uma pergunta, mas eu vou falar agora também um pouquinho como é que eu comecei dentro da astrologia. Na verdade, a astrologia na minha vida não é uma coisa, digamos, nova. Apesar de eu ter começado os meus primeiros contatos com a linguagem astrológica em 2013, né, quando eu entrei para uma ordem, e foi só em de 2017 para 2018 que eu comecei a fazer profissionalmente mapas astrológicos
e aí o estudo ele começou a ficar mais profundo. Mas, na verdade, eu tenho uma cunhada, que é casada com o meu irmão mais velho, que é astróloga. E ela desse grupo da década de 90 e 80, ela se destacou bastante no Brasil, em São Paulo, né? Muitas pessoas da velha guarda conhecem ela, meu irmão é bem mais velho, que eu sou caçula. Mas eu lembro, aos meus 11 anos de idade, inclusive, na casa do meu irmão, ela dando uma olhada no meu mapa e falando umas coisas interessantes que eu fui compreender depois, e faz muito sentido. O pior é que faz muito sentido, que ela falou assim, você trabalha no futuro, depois de muito se perder e se encontrar, você trabalharia com computador, escrevendo, faz muito sentido, porque eu escrevo, mas eu trabalho com computador, digamos, não é com computador, mas eu uso computador, a gente nunca imaginaria que seria assim, né? Para fazer meus trabalhos, sejam de leitura de tarô, e as aulas de yoga que eu dou agora tudo online, né, por causa da pandemia, então, os mapas astrológicos. E esse foi o meu primeiro contato. A minha mãe, ela tinha um interesse em relação a essas coisas, né? Na família da minha mãe, a gente tem um histórico, assim, essa coisa do misticismo, ela é muito comum, muito vingente, porque a minha mãe e a família dela toda da Rússia, né? Então, meus avós vieram para o Brasil também, né? Meu avô e minha avó, eu tive muito contato com a minha avó, então existia sempre essa coisa do místico, do espiritual, que a astrologia está ligada. Minha mãe lia uns livros, ela assinava o Círculo do Livro para mim, que eu gostava de ler desde pequeno, desde criança, e ela lia alguns livros, assim, não só sobre astrologia, né? Eu lembro que o livro de cabeceira, quando ela faleceu, que há pouco tempo eu fui começar a ler, apesar de ter conseguido o livro havia muito tempo, que é O Caminho dos Essênios, né? Então ela tinha essa... Eu lembro porque ela lia livros do Krishnamurti, essas coisas todas. Então, essa coisa sempre teve muito vingente na minha vida. Eu achava que a linguagem astrológica, que eu via lá os mapas da minha cunhada, inclusive, os outros mapas que às vezes eu via, assim, tinha contato, eu achava que era uma linguagem muito difícil. Realmente né? Porque a gente pensa, né, uma linguagem codificada, que depois você, com o tempo, com o estudo, você começa a interpretar aquilo. E é engraçado que essa impressão que eu tenho, muita gente tem, muitos clientes, amigos, pessoas que eu vou ler o mapa, têm a mesma impressão, né? Como é que você consegue ler tudo isso? Mas, assim, para até eu chegar na astrologia foi um caminho muito comprido, porque eu cursei jornalismo, depois eu fui fazer um mestrado de edição de textos literários em Portugal, né? A poesia, a literatura e a música, eu também era músico, são coisas que estavam muito ligados na minha vida, mas eu nunca percebi que... agora o link interessante é que eu nunca percebi que essa linguagem que a literatura, que a poesia, que a música tinha, que eu tentava traduzir, era de buscar algo que está além. E só fui descobrir esse algo, na verdade, que o que está além, que faz sentido para mim, foi com a linguagem astrológica, com a linguagem do tarô, com a linguagem das outras artes ocultas. Mas foi assim. Mas, Antônio, eu queria que você contasse também um pouquinho da sua trajetória, porque você tem uma trajetória acadêmica, né? Bom, eu só vou engatar antes, assim, porque eu acho que tem uma coisa em comum entre nós, Cal, que é a ligação com a Ordem Rosa Cruz, a MORC. Sim. Né? Nós começamos muito cedo, né, nesse caminho, né? Eu também com 16 anos, na mesma época que eu estava me abrindo para esse lado mais esotérico, que apareceu a astrologia na minha vida. E você falou da tua mãe, do Círculo do Livro. Então, o primeiro livro, né, que eu li de astrologia era do Círculo do Livro. Então, para quem não era daquela época, dos anos 70, a gente não tinha muito acesso a grandes livrarias, né? Aqui em Curitiba, tinha a livraria do Chaim e a livraria Curitiba. Eu acho que duas, e Guignone. 3 livrarias, né, para uma cidade, na época, talvez, de uns 800 mil habitantes. Então, para a gente conseguir, às vezes, livros, tinha que ir para São Paulo ou Rio. E quando surgiu essa ideia do Círculo do Livro,
ficou muito acessível, né, para todos nós do Brasil, porque vinha por correspondência, pelo correio, entregavam. Tinha às vezes um representante na tua cidade que ele recebia e você fazia um pedido todo mês. Até tenho aqui o livro, vou mostrar. É um livrão Clássico. da Derek e Julia Parker. Ele ensinava a calcular o mapa manualmente, né, porque a gente tinha que saber as efemérides, né, que são as tabelas, né, da posição de cada planeta em tal dia, em tal localidade. Então, a gente quer fazer todo um cálculo para conseguir identificar, deixa eu pegar aqui, manualmente, como que você poderia daí ter um mapa feito à mão aqui. Sim, hoje em dia, o que eu falo, né? Hoje em dia, a juventude é muito café com leite, né? Primeiro, até que a juventude tem um contato muito com a linguagem da astrologia moderna. Não que eu ache errado, eu acho interessante, mas eu não considero muitas coisas dentro do mapa, né? A leitura é muito diferente. E hoje em dia, normalmente a pessoa nem aprende a fazer o mapa à mão, né? Sim, não tem nem ideia de como que... Para fazer uma... eu vou te começar aqui, para fazer um mapa à mão, eu tive que correr atrás, sozinho praticamente, porque de todos os cursos que eu fiz, eu não tinha nada que ensinasse, né? Que às vezes nem o professor sabia. Então, com a facilidade, né, dos programas e dos sites, né, essa coisa ficou meio que perdida, mas eu acho que fazer o mapa à mão, você se coloca ali, realmente. Eu não, assim, vou confessar, não faço mapa à mão no atendimento. Eu imprimo o mapa, mas você que fez o mapa comigo, você sabe que eu escrevo tudo à mão. Eu faço tudo à mão, todos os meus resumos, né? Não me baseio em interpretação de nenhum programa, nada disso. Mas traçar à mão não daria, porque demandaria muito tempo para fazer, né? Quantidade de cliente. Mas eu acho demais isso. É muito diferente da abordagem que as pessoas têm. Eu acho que antigamente também não existia também tanto livro em português. Tinha isso? Não, era bem complicado. Não tinha. E a outra coisa que eu acho que é interessante dessa conexão é com a arte, né? Você tem uma ligação forte com a arte, com a poesia, com a letra em si. Eu acho. Aí que foi teu mestrado e abre, né, para o mundo simbólico, dos arquétipos, de várias linguagens de símbolos, onde a astrologia é né? Então, se a gente, como astrólogo, vê um aspecto, um trígono, uma quadratura entre o planeta X na casa Y, a gente está decifrando, né, uma linguagem simbólica. Exatamente, porque eu acho que interpretar um mapa é contar uma história. Isso. E é uma arte, né? Então tem uma parte da ciência, uma parte que realmente a gente consegue calcular qual a posição do planeta na hora do teu nascimento, que isso o programa faz, é uma astronomia, mas essa interpretação simbólica é uma arte. E aí que fica difícil as áreas do conhecimento que mesclam, né, um aspecto ciência e arte. E aí eu volto para a história da minha formação acadêmica, que na psicologia eu fui também por um caminho de associar a arte com a psicologia. Eu fui trabalhar com teatro de playback e psicodrama, que traz também essa conexão de uma outra linguagem simbólica dentro de uma base científica. E nesse sentido eu vejo muita semelhança entre a astrologia e essa forma da gente interpretar e trabalhar como um artesão mesmo. Então, quando você faz as anotações
e o teu raciocínio é você está usando os teus recursos simbólicos. Com certeza. É uma coisa que eu falo não só apenas sobre astrologia, mas, por exemplo, com o tarô. O tarô, assim, me referindo apenas a uma das coisas que a gente pode fazer com o tarô, eu gostaria de frisar isso, que é a leitura, né? Porque acho que a leitura é uma das coisas mais simples que você pode fazer com o tarô, né? Mas tudo que você vai colocar na sua interpretação, na sua leitura, ou na sua interpretação do mapa, né? Lógico que o mapa astrológico ele demanda muito estudo, experiência, mas vamos supor, aquele 5% que você vai colocar seu ali, a sua essência, ela tem a ver com toda a sua vivência, a sua formação, tudo que você passou, tudo que você viveu. Então, eu acho que isso é que faz o diferencial de cada interpretação, de cada astrólogo, né? Ou, no caso do tarô, como eu estava também falando, como exemplificando, dentro de uma leitura, porque você está trazendo a sua bagagem e colocando ali, né? E por isso que é plural, né? Tem essa questão de quantos astrólogos tem quantas possibilidades de interpretação. Uhum. Embora elas tenham uma referência. Né? É uma linguagem multifacetada, seria isso? Seria. Porque agora, depois, quando que a gente se travou ali no plural, eu fiquei pensando nessa multiplicidade e na interdisciplinaridade, que a astrologia hoje ela está se comunicando como se faz, às vezes, astrologia e tarô. Sim, exatamente. Como é possível fazer astrologia e neurociência, ou astrologia e medicina. Então, essa questão da interdisciplinaridade ou do pensamento mais complexo e não linear é muito próprio da astrologia e sempre foi. E agora que eu acho que a gente está retomando isso de uma forma a aceitar e trabalhar com isso, com esses elementos múltiplos. Exatamente. E uma das coisas que você, nesse assunto agora que você tocou, que me lembrou sobre astrologia, é que é uma pergunta, né, na verdade, que as pessoas podem até deixar aqui nos comentários. E, assim, eu vou perguntar e vou dar minha resposta pessoal. Tá. Seria possível a gente institucionalizar a astrologia? Eu acho que não. Eu sou contra muitas instituições e sindicatos astrológicos. Por quê? Porque a linguagem astrológica ela é para ser discutida e ela precisa sofrer evoluções. Então, a gente tentar, digamos, fazer com que a astrologia tenha uma linguagem totalmente quadrada, na minha humilde opinião, é impossível, né? E existem órgãos internacionais que as pessoas estudam muito, inclusive, para fazer uma prova e tirar um certificado de astrólogo, que para mim não vale nada isso. Me desculpa, mas não vou citar os nomes, mas não tem diferença isso, porque a vivência e a experiência do astrólogo e lógico, tudo que ele estudou, tudo que ele leu, que vai ser o diferencial, né? Porque se você quer uma leitura mecanizada, se as pessoas buscam uma leitura mecanizada, uma leitura baseada em como se fosse, né, como se tudo fosse exatamente ali dentro da astrologia fosse um beabá certinho, é melhor você calcular tudo com um programa de computador. Sim. Aí que tá. Exatamente. Mas, Antônio, você preparou um material aqui pra gente hoje pra gente conversar também. Então, o que eu fiquei pensando agora, antes daquele esqueminha que a gente discutiu antes, é talvez começar já mostrando o céu. Eu tenho um programa que é possível a gente discutir essa base científica da astrologia, que é a posição dos planetas, a linha, né, do horizonte, onde tem o ascendente, isso, até para as pessoas depois entenderem um pouco dessa linguagem que a gente usa. Né? Da onde que ela vem isso? Ela vem
de um fenômeno real, um fenômeno astronômico. Então, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Compartilha aqui para a gente. E se der algum problema, a gente está aprendendo juntos. Com certeza. Está abrindo. Pronto. Estão conseguindo ver esse desenho aqui do céu? Sim. Tá. Então, o nome desse programa chama-se Stellarium. Você pode calcular o céu para qualquer tipo de posição na Terra, né, de um lugar. Aqui está programado para Curitiba, tá? E para o horário atual. Então, hoje, dia 26 de janeiro, aqui é 21h25. O céu no leste está com essa configuração aqui. Vou colocar para o norte, que a gente pode girar. E vai vendo, né, alguns tipos de estrelas. Aqui tem a constelação. Também é possível colocar aqui o rótulo das constelações, aliás, as imagens simbólicas de como que isso se configura no céu. Então, se alguém nascesse nesse momento, teria essa configuração. Tá? Ao leste aqui estaria o signo de Leão. Então, isso significa que essa pessoa teria o seu ascendente em Leão. É possível também a gente ver a parte de baixo, né, além dessa linha aqui, que seria a parte de baixo da Terra, para a gente descobrir aonde talvez o Sol estivesse. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Esse programa é muito legal. É muito legal. Norte, vamos ver. Tá difícil. Mas, enfim, a gente iria encontrar o Sol em algum signo, né, nesse momento, e essa pessoa teria o Sol, depois teria a Lua, teria Marte e todos os planetas de acordo com a latitude e horário de nascimento. Então, todo esse conhecimento de latitude, graus, posição astronômica é a base da astrologia. E na sua origem, para todas as civilizações lá, a astronomia e a astrologia eram a mesma coisa. Tá? Alguma pergunta aqui, Cal, que você gostaria de fazer com relação a esse mapa? Não. A questão é que, né, na verdade, até não muito tempo, né, há uns 300 anos, a ciência e a magia eram a mesma coisa. Sim. Né? A ciência e a alquimia, né, eram realmente a mesma coisa. Mas é interessante porque isso dá a noção do ascendente para a pessoa, né? Muita gente não sabe o que é o ascendente, né? O signo que está ascendendo ali, a leste, né? Isso. Eu coloquei aqui, ele está agora correndo, e é como se fosse um movimento do céu no leste, né? Na linha do horizonte e na linha do ascendente. Depois ele anda em Virgem. Sim, se a gente jogar em Libra, a gente vai conseguir ver o descendente também, né? Isso. Uhum. Mas é bem legal para a pessoa criar uma noção do mapa, né? Visualizar, porque a gente e no oeste ele vai saindo. Sim. Olha, aqui então, já ficando tem apenas a mandala astrológica ali e as pessoas não têm uma noção do que é aquilo no céu, né? Exato. E poder vivenciar isso é bem legal, muito bacana. Porque esse é o lado ciência, né? E depois a interpretação vai ser a arte. Deixa eu parar aqui de compartilhar.
Uma coisa que eu voltar. gosto de frisar sobre... Eu sempre faço um discurso, eu posso fazer meu discurso aqui rapidinho, acho que esse discurso Claro. vai se encaixar bem. Porque muita gente gosta de desmerecer a astrologia, né? Principalmente o pessoal que está ligado à ciência, principalmente os jovens nerds aí agora do YouTube, né? Nada contra também, acho que cada um tem a sua opinião, né? Eu respeito a opinião de cada um. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, é o que eu gosto de falar, uma das coisas que ajuda, na minha percepção, a desmerecer a astrologia é o horóscopo de signo solar. É interessante lembrar que a questão do horóscopo de signo solar, historicamente, ela tomou força na Grande Depressão nos Estados Unidos e ela surge como uma forma de entretenimento, né? E realmente não dá para a gente, dentro da astrologia, a gente resumir uma pessoa apenas ao Sol, o signo solar, né? A pessoa possui a linguagem de todos os signos, né? Cada um em determinado, digamos, local, né, da sua vida, se é que eu posso usar isso, né? Então, a gente tem a linguagem de todos os planetas, de todos os signos, e os planetas ainda formando os aspectos. Então, a gente tem, ali dentro da astrologia, os planetas, que seriam como se fossem os atores, né? Dentro das casas, que seriam, dentro das casas em determinados signos, seria tipo, digamos, os cenários, e os aspectos é o que cria o enredo. Então, é de uma complexidade muito grande. E isso é astrologia. E existem algumas coisas que na astrologia... As pessoas perguntam, por que na astrologia ali existem algumas coisas que astronomicamente falando estão erradas? Porque a astrologia é um sistema de observação, né? Você não precisa acreditar necessariamente, existem dois tipos de astrólogos, os que acreditam que os planetas exercem a influência sobre as pessoas, ou os que acreditam que, na verdade, a astrologia é um sistema de observação e você observa padrões, né? E esses padrões têm sido observados durante quase 5.000 anos ou mais, que se saiba até, talvez. E a gente sabe que no nível coletivo, as pessoas, a humanidade tende a agir de determinada forma, a natureza também, e no nível individual, de acordo com o seu mapa astral natal, com seus trânsitos pessoais, fazendo uma espécie de uma sinastria, uma comparação com aquele momento do céu, a gente sabe que você vai agir de determinada maneira, que você vai colher determinadas reações. Isso é astrologia, é um sistema de observação. Então, a astrologia tem gente que chama de pseudociência, mas não é uma pseudociência, porque ela é baseada no modelo empírico. Esse é o meu discurso. É um modelo de observação. Funciona. Então, assim, as pessoas que desmerecem a astrologia dentro do modelo científico, elas não conhecem sobre astrologia. Né? Elas podem ter lido um pouco sobre signos, que nada, né? É uma coisa que eu costumo falar, 70% das pessoas que fazem curso de astrologia param nos signos. Signo, todo mundo quer aprender signo, é uma coisa pop, é popular, o pessoal chama de pink astrology, hoje em dia, no Instagram, né, nas redes sociais, fala sobre signo. Mas a astrologia é uma linguagem muito complexa, e a complexidade é chata e é o que as pessoas não querem, muitas vezes, cair de cabeça para aprender, né? Eu só queria complementar, aí como um acadêmico, né? Até para ilustrar por que eu acho que a astrologia caiu nesse paradigma de pseudociência. Sim. Então, lá no século XV, XVI, quando se estabeleceu, né, o método de Descartes lá, e esse método científico, ele tem um paradigma de que a verdade ou experiência, para ela ser comprovada, ela tem que ser replicável. Então, você pode fazer um experimento no laboratório e repetir aquilo várias vezes, e se der o mesmo resultado, então isso está comprovado cientificamente. Só que como que a gente vai fazer uma replicação da posição da Lua e do Sol na vida de uma pessoa se o movimento é contínuo?
né? Sim. É impossível, né, sobre essa perspectiva de que a ciência ela só existe quando há essa metodologia, ela não alcança determinados fenômenos. E os fenômenos da astrologia realmente não tem como, porque você não pode parar o céu, volta agora a Lua, lá para o momento que você nasceu, para aquele acontecimento da tua vida, para realmente ver se foi a Lua, se foi Marte, se foi qualquer outra coisa que acabou desencadeando ou ajudando dentro daquele conjunto que aquilo acontecesse. É impossível. Então, o que em termos de ciência, a gente teria? Conjuntos lógicos, né? Conceitos de que um determinado aspecto, em formação com um planeta, uma casa, ou um determinado signo, ele produz determinado efeito. E daí você pode verificar em diversos mapas aquele mesmo efeito. Então, a gente vai usar um outro instrumento, que é a estatística. Comparando quantas pessoas, digamos, existem vários estudos, de assassinos têm determinadas características, né, no mapa, que leva a uma tendência à violência, a tendência ou à música. Então, é possível a gente, mesmo sendo uma pseudociência, ela usar de elementos da ciência moderna e serem comprovados. O problema é que se criou um estigma. Sim. E esse estigma impede, né, de que haja uma aceitação, né, no mundo acadêmico desse outro método científico. Exatamente. Digamos assim... E esse negócio da estatística, existem alguns trabalhos que foram feitos mais recentes na astrologia, né, fazendo uso dessas coisas. Eu não lembro qual foi, eu não lembro agora. Depois eu posso deixar aqui nos comentários ou deixar aqui uma legenda. Uhum. Que país que houve isso? Fizeram um censo astrológico da população. Lembra disso? Não lembro. Eu lembro de Gogolin, se não me engano. Foi na década de 80, não lembro se foi na Suíça, na Suécia ou na Áustria. Um lugar assim, que foi um milionário que fez isso até, contratou várias pessoas e fez um censo astrológico da população, de acordo com a vida de cada um. Isso é um trabalho bem interessante. E eu acho que existe até um livro sobre isso. Mas prossiga. Eu Sim, falo muito, deixar eu vou falando. Não, mas porque a ideia é, digamos, uma prova científica, né, que eu não sei se é necessário, né, porque tem todas as ciências humanas, por exemplo. Como é que se vai trabalhar literatura dentro de um modelo desse? Sim. Não tem como, né? E não deixa de ter uma lógica, ter toda uma formatação, cada língua com a sua gramática, né, ela tem uma estrutura que você consegue explicar, né? Então, um fenômeno que se explica e ele tem conceitos, elementos que possam dar essa explicação, isso é uma ciência, isso é conhecimento. Talvez não seja aquele da ciência experimental, mas é uma outra ciência, uma outra produção de conhecimento. Então, é assim que eu entendo a astrologia hoje, como um elemento que tem um conjunto de conhecimentos bastante consistentes, que eles se repetem, independente da tua linha, né, da astrologia, se você é uma linha mais moderna, que acredita em Lilith, Quiron, ou se é uma linha mais tradicional, que vai trabalhar só com os 7 planetas visíveis, né? Tira Urano, Plutão e Netuno. Então, independente disso, vários elementos convergem para a mesma condição de interpretação conceitual. E isso cria um corpo de conhecimento.
no Sim. qual ela se sustenta. E a pluralidade, de novo falando, ela vai, digamos, dessa particularidade das diversas formas de você abordar esse conhecimento astronômico e astrológico de diversas formas. Tá? Estamos falando bastante, né? Não, mas acho que para o primeiro programa a gente está expondo bem as nossas ideias e acho que isso é muito importante colocar, porque muita gente que está assistindo, a maioria não tem um contato com a astrologia ou tem um contato básico e não compreende ainda, não chegou nessa fase, né? E não sabe também, é bom a gente colocar, por exemplo, a gente expor as nossas ideias, por que a astrologia é tão atacada, porque também as pessoas podem aprender a se defender, outros astrólogos, em relação a isso, ouvindo a gente, eles pensando um pouco, refletindo e trazendo as suas ideias. Porque é uma coisa que a gente precisa começar, dentro do meio da astrologia, a conversar sobre isso, né? Porque parece que as pessoas querem evitar esse confronto. Mas não é um confronto, eu não quero briga com ninguém, mas eu acho que eu quero esclarecer um pouco as coisas de maneira amistosa e pacífica, né? Eu acho que, da mesma maneira que eu respeito a opinião de quem não acredita na astrologia, que seja, porque eu conheço até... O pessoal acha que está ligado a energias espirituais, ou se tá ou não tá. Eu conheço ateu astrólogo. Conheço agnóstico astrólogo. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. É importante esse respeito mútuo entre as pessoas, né? Mas vamos lá. Vamos partir para o próximo bloco agora, que a gente vai falar, você vai mostrar um pouquinho do esqueminha sobre a pluralidade. Só para a gente, né, criar um esquema dessas palavras todas que a gente está discutindo aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Modo... Ok. Então, aí está o nome do nosso... Tá todo mundo vendo, né? Porque eu não vejo mais as pessoas, eu fico preocupado. Astrologia Plural. Conversas com Cal Caslaucas e Antônio Vitorino, e depois convidados. Sim. Logo mais vocês vão saber. Bom, eu usei essa imagem, né, de Stonehenge porque ela é extremamente simbólica como um monumento astronômico, né? Então, essa posição do nascimento do Sol aqui, ela não é por acaso, né, que vai ter exatamente nesse vãozinho aqui, em tal período do ano. E não é só esse monumento, né? Existem vários outros espalhados no mundo para mostrar o quanto que, às vezes, civilizações que a gente não tem mais acesso ao conhecimento que eles tinham, mas eles mostraram ou deixaram, né, registrado a sua relação de conhecimento com o movimento dos astros, né? Então, esse olhar para o céu está muito forte em todas as civilizações antigas. Tem um ditado do hermetismo que fala assim, como é em cima, é embaixo. Então, os estudos, né, da astrologia inicial era entender a relação que os astros têm com os fenômenos terrestres. As primeiras conclusões estavam relacionadas com o movimento da Lua ou de um outro planeta que interferia na caça, no plantio e também na localização, né? Como que a gente poderia viajar, né, durante a noite e ter um caminho a seguir. Então, esse conhecimento, inicialmente, ele não estava escrito, ele era passado oralmente e muito se perdeu. O que ficou, né, em termos dessa ideia, são alguns documentos, registros que não dão
digamos, uma ideia de todo o conhecimento que essas antigas civilizações possuíam, mas os indicativos são de que eram extremamente profundos, inclusive pelo cálculo, né, desses monumentos, pirâmides e tudo mais. Então, aqui é um esqueminha tirado do livro A Zoologia no Mundo, do Peter Marshall, que ele coloca assim: a zoologia no início, ela era um conhecimento único, né? Como o Carl falou também da alquimia, da magia, tudo era um grande conhecimento de química. E dela foi dividida numa zoologia natural, né, que deu origem a essa astronomia moderna, e uma zoologia que ele chamou de judicial, que emite juízos. E ele dividiu em 2 grandes grupos essa zoologia que emite um conceito, né, sobre o céu. A genetríaca, que diz respeito à zoologia individual, e a mundana, que diz respeito à zoologia dos países, né, ou do mundo, da Terra, né, os movimentos, os trânsitos que influenciam grandes eras e movimentos. Outra divisão que a gente pode fazer dessas astrologias é com relação à abordagem. Então, tem a astrologia chinesa, que vai falar, né, e relacionar cada ano que a gente tem com um elemento da natureza, o metal, a madeira, a terra, a água e animais, né, também. Então, seriam 12 animais que corresponderiam aos 12 anos. A indiana também é uma astrologia bastante antiga, que eles calculam em torno dos 5.000 anos. Ela está muito relacionada aos conhecimentos do védico, né, que vem do Vedanta, né, do Vedas, né, o grande livro do conhecimento indiano. Tem a astrologia maia, México, ou asteca. Acho que está todo mundo lembrado lá do calendário maia, que falava que em 2012 o mundo ia acabar. Vou recapitular, então, as aplicações da astrologia. Então, tem a astrologia natal, né, que vai ver o seu mapa. Tem a astrologia chamada horária, que ela busca responder uma pergunta que você faz naquele momento, né? Você pode perguntar: aonde eu perdi minha chave, eu vou encontrar, e você vai ter elementos. Vou contar vários causos aqui, inclusive de chave. A primeira vez que eu usei horário na minha vida, aí que tá. Foi procurando a chave reserva de um carro. A gente... Como é que foi a história? Eu não lembro muito bem. Eu acho que a gente estava trocando de carro e tinha que entregar o carro antigo para pegar o carro novo. E a gente não lembrava onde estava a reserva. E aí eu fiz um mapa horário. E o mapa horário falava assim, olha... era alguma coisa... A lua, até, que o significador, estava alguma coisa relacionada a estudos, né? Ler tal, e estava justamente dentro de um estojo junto com os livros. Olha, eu tenho várias histórias com horário. Que legal. Então, isso é uma grande aplicação, né, da astrologia. A outra aplicação é chamada eletiva. Muito usada, às vezes, para grandes empresas, e na Índia, sempre com relação quando você quer saber uma data específica boa para algum evento na tua vida. E lá eles usam muito para o casamento, né? Qual seria a melhor data para o casamento? Então, é chamada astrologia eletiva, que você elege um tema e vai buscar algum tipo de informação, de trânsito que seja favorável para aquele momento. A outra aplicação seria a astrologia relacional. Aí entraria as sinastrias, né? A combinação de 2 mapas, sejam eles de
amantes, homem, mulher, sejam eles de relação pai-filho, mãe-filha, sejam de sócio, qualquer tipo de relação você pode analisar pelas sinastrias. Aplicação na vocação, carreira e tantas outras, na medicina, para viagens. Então, há a possibilidade da gente usar a astrologia praticamente para toda a condição humana. Muito interessante. Muito interessante. E daí, Cal, acho que para fechar, né, esse primeiro módulo, a ideia é a gente seguindo e explorando cada aspecto desse numa outra conversa, trazendo convidados, vamos falar sobre horária, sinastria, com alguém mais moderno, com alguém mais tradicional, com alguém da Védica, que pode ser eu também, que eu tenho me aprofundado nesse lado. Na semana que vem, a gente vai trazer aqui o Antônio vai falar sobre a astrologia védica. Legal. A gente também pode trazer, eu pensei outros assuntos, vamos falar sobre astrologia e magia, eu posso falar sobre o uso mágico da astrologia também, magia angelical, usando astrologia, para as pessoas compreenderem todos os usos, né? E a gente pode também trazer, porque assim, a gente pode falar da astrologia desde o uso mágico ao uso empresarial que existe, né? Sim. Economia mundial também, astrologia mundial, né? Tudo. Então, acho que essa ideia acaba de nascer aqui, o Astrologia Plural. Então, vamos se despedindo do pessoal. Antônio, quer falar algumas palavras finais? Olha, eu estou muito contente, muito feliz. Espero que a gente consiga transmitir um pouco da nossa paixão, né? Porque é um objeto apaixonante, a astrologia. E traz muito conhecimento, né? Que ajuda, benéfico para as pessoas. É um processo de autoconhecimento também. Com certeza. E eu queria agradecer a todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse programa, do nosso primeiro programa aqui piloto. E o que você quer aprender, o que você quer saber sobre astrologia, quais são suas dúvidas que a gente vai responder vocês. Eu vou responder, o Antônio vai responder vocês também. E até semana que vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Fiquem todos bem. Muito obrigado. Até.